Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Na aula de hoje, nós vamos dar atenção ao início do estudo de determinantes de matrizes. Então, nós vamos iniciar esse conteúdo, que é um conteúdo de extrema importância no ensino médio e que aparece muito em provas de concurso. Você que está aí mirando concurso aí da EAR, da ESA, Escola de Aprendizes de Marinheiro, esse conteúdo aparece muito em prova, tá legal? Bom, então vamos lá. O que é um determinante de uma matriz? É importante que você saiba assim, um conceito inicial, além de você saber resolver, além de você saber calcular o determinante, né? Bom, o determinante de uma matriz é um número que podemos obter, que nós obtemos, operando com os elementos dessa matriz, ou seja, é um número real associado a essa matriz. Nós temos alguns casos a estudar. O primeiro caso é quando a matriz ela é chamada de ordem 1, ou seja, ela só tem uma linha e uma coluna, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo de matriz com uma linha e uma coluna. Considere a matriz M. Essa matriz M tem o elemento A11, como eu falei, uma matriz de uma linha e uma coluna, né? A gente pode representar dessa forma, 1 por 1, ou apenas dizer que a matriz é de ordem 1, tá certo? Bom, o determinante dessa matriz M vai ser o próprio elemento A11. Por quê? Porque ela só tem um elemento. Então, o número real associado a essa matriz, o determinante dessa matriz, é o próprio elemento A11. Um exemplo aqui para você. Matriz M de ordem 1 por 1, cujo único elemento é 6. Nós queremos calcular o determinante dessa matriz. Logo, o determinante dessa matriz vai ter valor 6, porque o número 6 é o único elemento da nossa matriz M. Bem fácil, né? Determinante de matriz de primeira ordem é bem fácil. Vamos agora para o segundo caso, que é o caso em que a matriz ela é uma matriz quadrada de ordem 2, tá certo? Então vamos lá, ó. Determinante de uma matriz de ordem n igual a 2. Na matriz de ordem 2, ela tem duas linhas e duas colunas, né? Podemos dizer também que ela é do tipo 2 por 2. Então aqui nós temos o elemento da primeira linha e primeira coluna, que a gente chama de A11. Aqui nós temos o elemento A12, primeira linha e segunda coluna, tá certo? Aqui o elemento A21, ou seja, segunda linha e primeira coluna. E aqui nós temos o A22, elemento da segunda linha e segunda coluna. O determinante de uma matriz de segunda ordem é calculado por essa expressão que você está vendo aqui, ó. Muito importante você memorizar isso, porque de segunda ordem aparece muito. Então, é o produto dos elementos A11 vezes A22 menos o produto dos elementos A12 por A21. Ou seja, é o produto dos elementos da diagonal principal, aqui, ó, A1 e A22 são os elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Olha a diagonal secundária aqui sendo destacada na tela para você. A12 e A21. Então, é assim que a gente calcula o determinante de uma matriz de segunda ordem. Vamos ao exemplo? Considere a nossa matriz M agora com esses elementos aí, ó. 3, menos 1, 4 e 2. Então, nós temos uma matriz de segunda ordem, ou seja, duas linhas e duas colunas. Eu quero calcular o determinante dessa matriz M. E como é que a gente vai fazer isso? Como a gente vai calcular? Primeiro, vamos identificar os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Elementos da diagonal principal, está aqui, ó, 3 e 2. Então, nós vamos multiplicar esses elementos. Vamos escrever da seguinte forma: 3 vezes 2
menos, e agora nós vamos observar os elementos da diagonal secundária. Diagonal secundária, os elementos são menos 1 e 4. Então, nós vamos abrir um parênteses aqui e vamos escrever o elemento menos 1 vezes 4. Luiz Antônio, apareceram dois sinais. Sim, apareceram dois sinais, porque o primeiro sinal, esse que está aqui, ó, ele é o sinal da fórmula lá, ó. Esse daqui é o sinal da fórmula que você tem que colocar, tá certo? E o segundo sinal, que é esse outro aqui, é o sinal do nosso elemento da primeira linha e segunda coluna. Então tem que aparecer dois sinais. Você não pode dar esse mole aí, porque é muito comum aluno errar questão de matemática por causa dos sinais, tá bom? Então na outra linha aqui nós vamos escrever o determinante da matriz M, que será dado por 3 vezes 2, isso dá 6, menos, e aqui menos 1 vezes 4, esse produto vai dar menos 4, tá certo? Então, nós vamos abrir o parênteses de novo aqui, tá? Então, vamos escrever, ó, menos 4 aqui, tá bom? Repetindo para você o raciocínio, vamos lá. Da onde saiu esse 6? Do produto de 3 vezes 2, certo? Da onde saiu esse menos 4? Do produto de menos 1 vezes 4. E agora nós podemos trocar aqui o sinal, né? Eliminar esse parêntese que você está vendo aí. Nós vamos escrever 6 mais 4. Então, o determinante dessa matriz M aí do nosso exemplo vale 10. É o número real associado a essa matriz M que você está vendo aqui. Vamos fazer um outro exemplo aqui para ver se você entendeu? Considere agora uma matriz A do tipo 2 por 2, que você está vendo aqui, e eu quero calcular o determinante da matriz A. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá? Vamos seguir o mesmo raciocínio? Primeiro passo, você identifica os elementos da diagonal principal, que nesse caso aqui são os elementos menos 1 e menos 3. Então, nós vamos multiplicar menos 1 vezes menos 3, sempre respeitando os parênteses, ok? Bom, vou colocar o sinal negativo aqui, que é da fórmula, e agora nós vamos observar os elementos da diagonal secundária, que são 2 e 5. Então, nós vamos multiplicar esse 2 por esse 5 aqui. Na outra linha, eu vou escrever de novo aqui para você, determinante da matriz A, tá bom? O produto desses dois números aqui, ó, menos 1 e menos 3, a gente obtém 3. E o produto de menos 2 vezes 5, nós vamos obter menos 10. Na outra linha, nós vamos agora finalizar o nosso exemplo, escrevendo aí o determinante da matriz A, que será 3 menos 10, ou seja, menos 7. Então, acabou, encontramos aí o determinante da nossa matriz A. Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado bem claro para você esse conceito inicial de determinante de uma matriz, ok? Gostou da aula? Dê um like aí no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima e bons estudos!